O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que reduz proteções legais contra empresas de tecnologia. A medida altera o poder de moderação do conteúdo veiculado pelos usuários. Trump havia ameaçado regular ou fechar as companhias de mídias sociais por, abre aspas, sufocarem vozes conservadoras, fecha aspas. No Brasil, na mesma semana, a Polícia Federal cumpriu mandados contra influenciadores ligados ao presidente Jair Bolsonaro. O tema do debate de hoje é: a internet deve ser completamente livre ou as empresas devem monitorar possíveis abusos? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos com você hoje, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Ótimo. Bom, seguindo o lema aqui da CNN, eu proponho como ponto de partida aí para esse nosso debate o reconhecimento dos fatos. Em abril de 2018, em depoimento ao Congresso americano, o senhor Mark Zuckerberg, o CEO do Facebook, ele ouviu de um senador republicano o seguinte: muitos americanos estão profundamente preocupados que empresas de tecnologia estejam atuando em um padrão generalizado de viés e censura política. Para surpresa de alguns, o bilionário americano, fundador do Facebook, também acionista do Instagram, do WhatsApp, ele admitiu a parcialidade do seu segmento. O Zuckerberg disse o seguinte: eu entendo essa preocupação porque o Facebook e a indústria da tecnologia estão situados no Vale do Silício, na Califórnia, que é um local de extrema tendência para a esquerda. Vou repetir isso: extrema tendência para a esquerda. O senador republicano, ele demonstrou aí que de forma rotineira e de forma proposital, o Facebook suprimia ou restringia notícias e conteúdos de inclinação à direita, como as postagens, por exemplo, sobre o CPAC, a Conferência de Ação Política Conservadora, e posts sobre influenciadores e políticos republicanos, como Glenn Beck, Mitt Romney, por aí vai. O senador ele também denunciou a suspensão da conta de mais de 25 páginas de orientação religiosa católica e o bloqueio de publicações de repórteres da Fox News. O Facebook chegou a tirar do ar uma página de apoio ao presidente Donald Trump que contava aí com mais de 1.200.000 seguidores. E isso sob o pretexto de que o conteúdo da página era, abre aspas, inseguro para a comunidade. Então, percebam que nós estamos aí diante dos tipos mais perniciosos de censura, a censura religiosa e a censura política, que viola os direitos humanos e as garantias fundamentais da liberdade de crença e da liberdade de expressão. E isso, pessoal, nos Estados Unidos. Vamos lembrar que o hino americano exalta a pátria deles como a terra dos livres e o lar dos bravos. Então, diante desse caminhão de evidências apontando para práticas políticas censoras e tendenciosas, que notadamente prejudicavam a disseminação de ideias conservadoras, o Mark Zuckerberg ele teve que responder outra pergunta desconfortável. O senador indagou se ele sabia de alguma página de viés progressista que houvesse sofrido algum tipo de restrição na sua plataforma. O senador deu exemplo de organizações engajadas na massificação do aborto e no lobby, no financiamento de políticos de esquerda. O bilionário das redes sociais respondeu que não tinha ciência de censura a nenhuma dessas associações e também não soube responder se qualquer candidato do Partido Democrata, aquele de oposição a Donald Trump, já havia sofrido algum tipo de censura. A resposta é claro que é não. Bom, no seu testemunho transcrito ao Congresso, o Mark Zuckerberg afirmou o seguinte: não basta que nós conectemos pessoas, nós precisamos garantir que essas conexões sejam positivas. Nós precisamos assegurar que as pessoas não estão usando sua voz para machucar outras pessoas ou espalhar desinformação. Bom, eu não sei para vocês, mas para mim, machucar uma pessoa ou ofender a sensibilidade de alguém é um conceito muito vago e muito subjetivo. Certamente alguém pode se sentir agredido pelas minhas opiniões contra cotas raciais ou contra a legalização do aborto por conveniência. Isso faz de mim um agressor, sujeito à censura? E o que dizer do conceito de desinformação? Então, sei lá, defender o tratamento experimental com hidroxicloroquina e a flexibilização do isolamento horizontal é desinformar maliciosamente ou é opinar embasadamente? E mais importante, quem que vai ser o juiz sobre o mérito dessa informação? Então, diante dessa zona cinzenta, o senador americano ele
à época, claro, né, ele pressionou o executivo do Facebook. Ele disse o seguinte: você e os seus 15 mil colaboradores de conteúdo, vocês se sentem aptos e responsáveis para qualificar milhões de usuários e suas conexões como boas e positivas ou como inaceitáveis e deploráveis? E aí o empresário se limitou a responder que há coisas inequivocamente inaceitáveis, né? Como é o caso do terrorismo. Mas para mim fica a dúvida, né? Para mim e para milhões de americanos também, né? Qual a equivalência entre terrorismo e conservadorismo? Então, de forma bem contraditória, o Mark Zuckerberg ele encerrou a sua audiência perante o Congresso alegando o seguinte, abre aspas: eu sou muito comprometido em garantir que o Facebook seja uma plataforma para todas as ideias. Não, isso não é verdade. Não é verdade. E vale para todas as principais plataformas de rede social e streaming. Há um claro viés de censura a ideias conservadoras, né? Há clara promoção de conteúdo progressista na internet, com destaque desproporcional a perfis, canais e postagens relacionados à esquerda política. E quando essa visão política enviesada ela não se impõe organicamente, as plataformas o fazem artificialmente, seja por algoritmos, seja por ação humana de curadoria. Isso não é uma interpretação, isso é um fato incontroverso, como reconheceu o principal acionista de redes sociais no mundo em depoimento oficial ao parlamento americano. Então, eu acho que essa é a premissa básica, né, a qual eu me referi no início da minha fala. Para que haja uma discussão séria ou mesmo um debate maduro sobre liberdade de expressão na internet, é preciso admitir, sim, que a liberdade não é plena na internet e há muito tempo favorece injustamente o lado esquerdo do espectro político. Suas primeiras considerações agora, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Em dezembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro, ao comentar um trecho do pacote anticrime aprovado pelo Congresso Nacional, trecho esse que previa ampliar penas de crimes contra a honra cometidos na internet, fez a seguinte declaração: internet é um território livre. A afirmação do presidente é bastante semelhante com a pergunta do debate de hoje: se a internet é um território completamente livre ou as empresas podem, de alguma forma, monitorar possíveis abusos. Isso é um assunto bastante complexo e que envolve uma série de abordagens e não pode ser discutido antes de se contextualizar aquilo que ficou popularmente conhecido hoje pelo termo fake news. Notícias falsas e sabidamente falsas foram largamente utilizadas em campanhas políticas, por exemplo. Nas eleições americanas, há vários estudos que comprovam a influência desse tipo de má informação. Para ser exato, 65 milhões de americanos, o que equivale a 27% do eleitorado daquele país, durante a campanha eleitoral de 2016, e vejam só, a quantidade de pessoas com acesso à internet, aparelhos telefônicos com acesso à internet, que fazem uso da internet como principal forma de informação, era certamente em um número menor do que hoje em dia. Portanto, esse estudo mostra que 27% do eleitorado americano em 2016 leu, ao menos por uma vez, texto em sites comprovadamente de fake news. Isso se alastrou para outros países do mundo. Por exemplo, a campanha da saída ou não do Reino Unido da União Europeia foi bastante marcada por essa realidade. No Brasil, não poderia ser diferente, né? Uma série de matérias de autoria da renomada jornalista Patrícia Campos Melo mostrou que durante as eleições presidenciais de 2018, apoiadores do atual presidente e empresas apoiadoras do atual presidente compraram serviços de disparo em massa de notícias, muitas delas falsas, e de material de campanha a favor do atual governo federal. Falar em disparos em massa, uma pesquisa do Monitor do Debate Político no Meio Digital, esse é o nome, da Universidade de São Paulo, revelou que grupos de família, olha só, são os principais multiplicadores de fake news dentro do WhatsApp. Quem nunca recebeu no celular uma matéria sobre o kit gay ou sobre um chá que cura coronavírus encaminhada pelo aquele seu tio meio sem noção? Portanto, eu fiz questão de contextualizar esses acontecimentos recentes no mundo para ressaltar o poder e a magnitude do alcance que as redes sociais e os aplicativos de comunicação têm atualmente. Nós podemos, então, na verdade não podemos, fazer uma análise sobre a moderação ou não do conteúdo na internet sem antes contextualizar os gravíssimos reflexos dos abusos no uso de conteúdos falsos. Durante essa semana aqui no debate, por diversas vezes nós discutimos a liberdade de expressão.
E eu já disse, mas eu vou repetir, a liberdade de expressão, ela jamais pode ser um salvo-conduto para a prática de um crime. Portanto, qual é o limite da liberdade de expressão? A lei. A lei é o limite. Então, criar, publicar ou difundir uma notícia sabidamente inverídica pode infringir uma série de tipos penais previstos em nossa lei. Vamos agora à polêmica dessa semana envolvendo o presidente Trump e o Twitter. Há alguns especialistas na matéria que afirmam que a melhor forma para inibir e evitar a disseminação de fake news é com mais informação e não com menos. Ou seja, qualquer tipo de moderação a uma informação incorreria num possível cerceamento à liberdade de expressão. Eu compreendo e não deixo de ver esses argumentos com certa solidez. Mas a pergunta que fica, e principalmente diante do estrago que uma notícia falsa pode fazer, é a seguinte: apenas mais informação é suficiente para repor os prejuízos causados pela circulação de uma notícia sabidamente falsa? Uma notícia que correu por milhões de usuários de WhatsApp, por exemplo, consegue ser desmentida apenas com uma outra notícia negando a anteriormente propagada? Seria isso suficiente? Eu tendo a achar que não. Ao longo do debate, eu vou trazer mais informações sobre essa polêmica envolvendo o presidente, mas eu já adianto, algum tipo de moderação, que é completamente diferente de censura, pode ser inevitável. Vamos então para o debate. Augusto e Caio, por favor. Eu só queria fazer uma nota sobre um comentário lateral aí da primeira fala do doutor Augusto sobre a renomada jornalista a qual você se referiu, doutor. Eu queria pontuar aqui para o espectador da CNN que nem ela, né, nem o periódico para o qual ela escreveu apresentaram provas, né, para sua matéria, tanto que o Tribunal Superior Eleitoral ele absolveu ou arquivou processos relacionados aí à chapa do então candidato Bolsonaro à presidência da República. Mas então, tem um inquérito no Supremo que ainda investiga isso, Caio. Bom, pois é, mas o que a gente teve, na verdade, foi que a chapa adversária, essa sim, do candidato Fernando Haddad, foi multada por impulsionamento irregular. E mais para frente, esse candidato, então candidato, ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por falsidade ideológica para fins eleitorais. O que aconteceu com essa jornalista que até o momento não apresentou provas contundentes, né, daquilo que foi publicado? Ela recebeu um prêmio internacional por liberdade de imprensa. E eu me pergunto que liberdade é essa? Se é a liberdade de acusar sem provas e ainda receber um tapinha nas costas corporativista dos seus pares, tanto na mídia nacional quanto na mídia internacional. Mas enfim, voltando aí para o Ministério Público, cara. Jornalista reporta, jornalista investiga e reporta. Eles nunca apresentaram as provas, doutor, você sabe disso. Quem tem que apresentar a prova é o Ministério Público. Você sabe muito bem disso. Vamos aguardar então. Confundindo os papéis. Vamos aguardar então o encaminhamento do processo. Vamos aguardar. É aquela história, quem tem provas costuma apresentá-las, a não ser por algum motivo muito específico, e nesse caso não há motivo para a Folha não submeter ao exame do grande público as provas que alegam aqueles contratos milionários, esse tipo de coisa. Mas enfim, falando sobre as ideias admitidas no debate público e por que é tão perigoso, né, tão perigosa a questão da censura, né? A gente tem, quando a gente está falando de política, um fenômeno aí conhecido como janela de Overton. Então, o que é isso? São aquelas ideias que uma população consegue absorver dentro do espectro político. E essa janela de Overton, ela muda, né, conforme o tempo e conforme a sociedade. Por exemplo, uma sociedade democraticamente um pouco mais madura que a brasileira, que é a sociedade americana, não cogita a flexibilização, né, ou a mitigação do conceito de propriedade privada. Você pode ser um esquerdista nos Estados Unidos, mas se você falar em socialização ou em trespassing, né, que eles chamam, né, qualquer tipo de invasão à propriedade privada, você está excluído do debate público. É muito diferente aqui no Brasil, que a gente chega a ter candidato presidenciável que invade propriedade privada e ainda cobra aluguel de população miserável para tal. Mas, enfim, por que é importante entender esse conceito? Porque através do viés, você consegue ir delimitando a opinião pública e criando o novo normal. Então percebam que na minha fala inicial eu trouxe uma série de exemplos de ideias conservadoras, tanto do cunho do liberalismo clássico, ou seja, de cunho político, como inclusive de cunho religioso, que estão sendo reiteradamente censuradas por essas empresas, esse oligopólio, né, das mídias sociais. A gente está falando aí de 3 ou 4 grandes grupos, né, de plataformas, né, são verdadeiros monopólios. Eu vou trazer mais para frente algumas falas do presidente americano aqui para o espectador da CNN, que destacam justamente isso. Então, você tem um grupo de interesse que está literalmente
condicionando e viciando a opinião pública e mexendo nisso que a gente chama de janela de Overton. Você começa a sobrecarregar as pessoas com informações enviesadas e, a partir disso, você tem aí, vamos dizer assim, uma nova formação de opinião pública com a restrição de ideias no debate. Isso daí é perigosíssimo.